Em outubro de 2024, arqueólogos no Vale dos Reis abriram o selo de uma tumba que não deveria existir. Não estava em nenhum mapa. Não estava em nenhum registro histórico. E segundo todos os levantamentos geológicos anteriores, não havia espaço para outra câmara funerária naquela seção do vale. Mas quando o radar de penetração no solo detectou uma anomalia a 20 metros abaixo da superfície, diretamente entre as tumbas de Tutancâmon e Ramsés VI, a equipe sabia que tinha descoberto algo extraordinário. O que eles não sabiam era que, ao abrir aquela tumba, iriam reescrever 3.000 anos de história egípcia. Iriam provar que uma das figuras mais poderosas do Egito Antigo, alguém que governou ao lado dos faraós, que controlou exércitos, que construiu templos, foi sistematicamente apagada dos registros oficiais após sua morte. Seu nome foi cinzelado de monumentos. Seus cartuchos foram destruídos. E sua tumba foi escondida tão profundamente que deveria permanecer perdida para sempre. Mas eles a encontraram. E dentro, em um sarcófago de ouro puro que rivaliza com o de Tutancâmon, jaz não um faraó, mas uma mulher. Uma mulher que, segundo a história oficial, nunca existiu. Uma mulher cujo poder era tão grande, e cujo legado tão ameaçador, que gerações de faraós conspiraram para apagar sua memória da história. Esta é a história de Senetnai, a rainha fantasma. E de como sua descoberta prova que tudo o que sabemos sobre poder, gênero e sucessão no Egito Antigo está fundamentalmente errado. O Vale dos Reis, localizado na margem oeste de Luxor, é o cemitério mais famoso do mundo. Por mais de 500 anos, de aproximadamente 1550 a.C. a 1070 a.C., faraós do Novo Império foram enterrados em tumbas escavadas nas rochas calcárias deste vale desértico isolado. 63 tumbas foram descobertas oficialmente desde que arqueólogos modernos começaram escavações sistemáticas em 1799. A mais famosa, claro, é KV-62, a tumba de Tutancâmon, descoberta por Howard Carter em 1922, a única tumba real encontrada quase intacta. Mas sempre houve rumores, suspeitas, anomalias nos registros históricos que sugeriam que nem todos os faraós e membros da realeza foram encontrados. Que algumas tumbas foram deliberadamente escondidas, ou seladas e depois esquecidas. Em 2023, uma equipe liderada pela doutora Yasmin Al-Rashid, do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, estava conduzindo um levantamento abrangente usando GPR, Ground Penetrating Radar, e análise sísmica, mapeando o subsolo do Vale dos Reis com precisão nunca antes possível. E em 3 de setembro de 2023, os dados revelaram algo impossível. Uma cavidade. Uma grande cavidade. Aproximadamente 18 metros abaixo da superfície, em uma área que deveria ser rocha sólida. Entre KV-62 e KV-9. Em um espaço onde, segundo todos os mapas, não havia nada. Inicialmente pensamos que era anomalia geológica. Doutora Al-Rashid explicou. Uma caverna natural. Mas a forma era muito regular. Muito precisa. Era claramente artificial. Levou 9 meses para obter permissões, reunir financiamento e preparar a escavação. E em 15 de junho de 2024, a equipe começou a cavar. O que encontraram mudaria tudo. Escavar no Vale dos Reis é um processo meticuloso. Cada centímetro de rocha e areia deve ser cuidadosamente removido, documentado, analisado. Não se pode simplesmente perfurar para baixo, o risco de dano a estruturas antigas é muito grande. A equipe cavou lentamente. 5 metros. 10 metros. 15 metros. E então, a 17 metros de profundidade, eles encontraram o primeiro sinal: pedras de enchimento. Não rocha natural. Pedras de calcário cortadas e empilhadas deliberadamente, a técnica usada no Novo Império para selar entradas de tumbas. O coração da equipe acelerou. Isso era real. Era uma tumba. Mas havia algo estranho. As pedras de enchimento não eram apenas empilhadas. Estavam cimentadas com gesso. E sobre o gesso, selos. Dezenas de selos em argila, impressos com o símbolo da necrópole real, o chacal Anubis sobre 9 cativos. Selos oficiais.
Selos que significavam: esta tumba está sob proteção dos deuses e do faraó. Não perturbe. Mas os selos tinham algo mais. Algo que fez a doutora Al-Rashid pausar. Havia outros símbolos. Símbolos que ela não reconheceu imediatamente. Símbolos que pareciam ter sido adicionados depois. Como avisos. Como maldições. A equipe fotografou tudo extensivamente. E então, cuidadosamente, começaram a remover as pedras. Por trás delas, uma porta. Não uma porta de pedra simples. Uma porta de granito negro, material caro, usado apenas para as tumbas mais importantes. E a porta estava selada com 3 camadas de argila endurecida, cada uma com mais selos. Dr. Ahmed Farou, especialista em hieróglifos da Universidade do Cairo, examinou os selos. E seu rosto empalideceu. Estes selos, eles não são de um faraó específico, ele disse, voz tensa. São selos de múltiplos faraós. Amenhotep II. Tutmés IV. Amenhotep III. 3 faraós diferentes, ao longo de 100 anos, selaram esta tumba. Por quê? E quem está lá dentro que exigiu a atenção de múltiplos faraós? Em 8 de outubro de 2024, a equipe decidiu abrir a porta. Um pequeno buraco foi perfurado, não grande o suficiente para entrar, apenas para inserir uma câmera endoscópica e analisar a atmosfera interna. Se houvesse gases tóxicos, armadilhas, ou colapso estrutural, eles precisavam saber antes de entrar. A câmera foi inserida. As luzes foram ligadas. E na tela, todos viram uma anticâmara. Intacta. Completamente intacta. O chão estava coberto com areia fina, séculos de poeira que se infiltrou através de microfissuras. Mas as paredes estavam cobertas com pinturas. Cenas vibrantes em azul, vermelho, amarelo e dourado. Deuses. Rituais. E figuras humanas. E então a câmera focou em algo que fez todos pararem de respirar. Móveis. Móveis cobertos com ouro. Baús. Jarros. E no canto da câmara, uma carruagem. Uma carruagem real, folheada a ouro, com incrustações de lápis-lazuli. É como Tutancâmon, alguém sussurrou. Mas, maior. A equipe ampliou a porta o suficiente para entrar. 3 pessoas, Dr. Al-Rashid, Dr. Farou, e um conservador. Usando máscaras, luvas, registrando tudo em vídeo. Quando entraram na anticâmara, o ar era espesso, viciado, cheirando a resina antiga e especiarias. Mas não havia gases perigosos. Apenas tempo. 3.500 anos de tempo selado. As pinturas nas paredes mostravam cenas funerárias tradicionais. A jornada da alma através do Dua, o submundo egípcio. Mas havia algo em comum. A figura central, a pessoa sendo guiada pelos deuses, não era um homem com o nemés, cocar real, faraônico típico. Era uma mulher. Usando coroa. Segurando o cetro Oz e o chicote Necaxa, símbolos de poder real. Uma rainha, Dr. Farou murmurou. Mas qual? Nenhuma rainha conhecida desta era tem tumba não descoberta. A equipe começou a catalogar os artefatos da anticâmara. E cada objeto só aprofundava o mistério. Havia caixas com inscrições. Mas os cartuchos, os ovais que continham nomes reais, estavam danificados. Não por tempo. Deliberadamente. Cinzelados. Como se alguém tivesse tentado apagar o nome. Havia estátuas shabtis, as figuras que serviriam o falecido na vida após a morte. Centenas delas. Todas mostrando uma figura feminina. Mas novamente, os nomes estavam apagados. E havia algo mais, selos de jarros. Jarros de vinho e óleo, selados com símbolos que datavam do reinado de Tutmés III, aproximadamente 1450 a.C. O período da 18ª dinastia. A era dourada do novo império. Mas a 18ª dinastia já tinha sido extensivamente estudada. Todos os faraós eram conhecidos. Todas as rainhas importantes eram conhecidas.
Então quem era esta? A antecâmara tinha uma segunda porta. Menor. Também selada. E desta vez, os selos eram ainda mais elaborados. Quando a equipe abriu essa porta, revelou uma escadaria descendente. 12 degraus de calcário polido, levando a um corredor curto. E no fim do corredor, a câmara funerária. O coração de toda a tumba egípcia. A equipe desceu. E quando entraram na câmara funerária, ficaram paralisados. A câmara era pequena, apenas 6 metros por 8 metros. Mas cada centímetro das paredes e teto estava coberto com hieróglifos e pinturas. E no centro, sob um dossel de madeira folheada a ouro que ainda estava de pé, estava o sarcófago. Não era pedra. Era ouro. Ouro maciço. Pesando facilmente 500 quilos. Decorado com incrustações de turquesa, cornalina e lápis-lazuli. Com figuras das deusas Ísis e Néftis estendendo asas protetoras. Era magnífico. Tão elaborado quanto o sarcófago de Tutancâmon. Possivelmente mais. Mas aqui estava o mistério: o sarcófago não tinha cartucho visível. Nenhum nome. Como se tivesse sido propositalmente deixado anônimo. Dr. Farol começou a examinar as paredes. E lentamente, peça por peça, a história começou a emergir. Parede oeste, a origem. Hieróglifos descreviam a filha do deus Nome Apagado, nascida de Nome Apagado, grande esposa real, senhora das duas terras. Grande esposa real era o título da rainha principal de um faraó. Mas os nomes estavam deliberadamente destruídos. Parede norte, o poder. Cenas mostravam a figura feminina não apenas ao lado de um faraó, mas sentada em trono próprio. Recebendo dignatários estrangeiros. Presidindo tribunais. Liderando rituais religiosos. Isto não é normal, Dr. Farol disse. Rainhas tinham poder, sim. Mas não eram mostradas desta forma. Não com esta autonomia. A menos que... Ele parou. Porque havia apenas um tipo de mulher no Egito Antigo que era mostrada assim. Uma faraó-mulher. Parede sul, a campanha militar. E então viram algo que não deveria estar ali. Cenas de guerra. A figura feminina em carruagem, arco na mão, liderando tropas em batalha. Rainhas não lideravam exércitos. Exceto Hatshepsut, alguém sussurrou. A faraó-mulher mais famosa, que governou como rei por 22 anos, de 1479 a 1458 a.C. Mas Hatshepsut já tinha uma tumba. E seu reinado estava bem documentado. Então quem era esta? Parede leste, o apagamento. E então encontraram a cena que explicava tudo. Hieróglifos descrevendo conspiração. Traição. E depois, apagamento deliberado. Que seu nome seja esquecido. Que sua memória seja apagada. Que ela não exista nos registros dos deuses. Era uma damnatio memoriae. Condenação de memória. Uma prática romana, mas também usada ocasionalmente no Egito quando alguém cometia crimes contra o Estado ou os deuses. Mas por quê? O que ela fez? Abrir o sarcófago levou 3 semanas de preparação. Conservadores precisavam garantir que o clima interno fosse controlado. Que não houvesse colapso. Que tudo fosse documentado. Finalmente, em 5 de novembro de 2024, a tampa de ouro foi cuidadosamente levantada. Dentro, um segundo sarcófago. De madeira folheada a ouro. Com máscara de ouro cobrindo a face. E na frente desse sarcófago interno, gravado tão levemente que quase passou despercebido, estava um nome. Um único nome que sobreviveu ao apagamento porque estava em local que os destruidores não procuraram. Senetnai. Dr. Farol olhou para o nome e ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Isso não é possível, ele finalmente disse. Senetnai, ela é apenas uma nota de rodapé na história. Ama de Hatshepsut. Possivelmente uma conselheira menor. Nada sugere que ela era importante o suficiente para isto. Mas quando abriram o segundo sarcófago, revelou um terceiro, de ouro puro, com máscara mortuária elaborada.
E quando finalmente abriram esse terceiro sarcófago, encontraram uma múmia, perfeitamente preservada, envolta em linho mais fino que qualquer múmia não real conhecida, coberta com amuletos de ouro. E sobre o peito, um peitoral de ouro com lápis-lazuli turquesa. Mas era a máscara mortuária que revelou a verdade. A face era de ouro puro, com olhos de obsidiana e vidro, e esculpida com detalhes que mostravam não apenas beleza, mas autoridade, poder. E sobre a testa, o Uraeus, a serpente real, o símbolo usado apenas por faraós. Senetna não era apenas uma ama. Ela era uma governante, uma faraó. Nos meses seguintes, a múmia foi analisada extensivamente. Análise física. Idade ao morrer, aproximadamente 45 a 50 anos. Altura, 1,65 metros, alta para mulher egípcia antiga. Saúde, excelente. Sem sinais de doença. Dentes bons. Ossos fortes. Causa da morte, trauma craniano. Um golpe na parte de trás do crânio que fraturou o osso occipital. Ela foi assassinada. Análise de DNA. DNA mitocondrial foi extraído. E quando comparado com outras múmias da 18ª dinastia, revelou algo chocante. Senetna era parenta próxima de Hatshepsut. Mas não filha. Não irmã. Ela era prima. E baseado em registros históricos fragmentados, era filha de Amés, irmão de Tutmés II, e portanto tinha sangue real legítimo. Análise de isótopos. Isótopos em dentes e ossos revelaram onde ela viveu durante diferentes fases da vida. Ela cresceu em Tebas. Passou anos em Mênfis, a capital administrativa. E passou tempo significativo em regiões estrangeiras, possivelmente Núbia ou Levante. Como embaixadora. Como general. Análise dos artefatos. Os objetos na tumba contavam uma história de poder imenso. Escaravelhos de ouro com seu nome, sobreviventes do apagamento. Armas, espadas, adagas, arco, decoradas com ouro. Carruagem de guerra completa. Selos de Estado, usados para autenticar decretos reais. Estatueta de uma mulher em trono, vestida como faraó. Ela não era apenas rica. Ela tinha autoridade real. Conforme pesquisadores revisaram textos antigos com novo foco, fragmentos de verdade começaram a emergir. Nos registros conhecidos, Senetna era mencionada brevemente em alguns textos como grande ama da filha do rei, referindo-se a Neferuri, filha de Hatshepsut. Mas havia outros títulos fragmentados: Senhora das Duas Terras, portadora do selo do faraó, comandante dos exércitos. Estes títulos foram descartados como erros de escribas. Mas e se não eram erros? E se eram reais? Na tumba de Hatshepsut, em Deir el-Bahari, o templo mortuário de Hatshepsut, há relevos danificados mostrando figuras femininas ao lado da faraó. Uma dessas figuras, anteriormente não identificada, tem características que correspondem à máscara mortuária de Senetna. Ela estava ao lado de Hatshepsut. Não como serva. Como igual. Em documentos administrativos. Óstraca, fragmentos de cerâmica com escrita, encontrados em depósitos de lixo antigo mencionam as duas senhoras, referindo-se aparentemente a Hatshepsut e outra mulher de poder. Esta outra mulher poderia ser Senetna? A teoria que emerge. Senetna não era apenas ama de Neferuri. Ela era a co-governante com Hatshepsut. Durante o reinado de Hatshepsut, de 1479 a 1458 a.C., o Egito era uma superpotência. Campanhas militares. Comércio expansivo. Construção monumental. Hatshepsut era a face pública. A faraó oficial. Mas Senetna era a executora. A comandante militar. A diplomata. A pessoa que realmente fazia as coisas acontecerem. E isso era ameaçador. Porque após a morte de Hatshepsut, seu sucessor, Tutmés III, passou décadas tentando apagar a memória dela. Destruindo estátuas. Cinzelando nomes.
Mas Senetna foi apagada ainda mais completamente. Porque seu poder não vinha de direito divino de sucessão. Vinha de competência, de habilidade militar e administrativa. E isso era perigoso. Porque se uma mulher podia governar baseado em mérito, não em linhagem, isso questionava todo o sistema faraônico. Então ela foi apagada. Assassinada. Enterrada em segredo. E esquecida. Até agora. A descoberta da tumba de Senetna não é apenas mais uma tumba egípcia. É evidência de que a história que conhecemos, a história escrita por vencedores, por homens, por aqueles no poder, está incompleta. E em alguns casos, deliberadamente falsa. Implicação 1. Poder feminino era maior que pensávamos. Hatshepsut sempre foi tratada como exceção, a única faraó mulher bem-sucedida. Mas Senetna prova que havia outras. Mulheres que governaram, lutaram, administraram. Mas foram apagadas porque seu sucesso era ameaçador. Implicação 2. História escrita por vencedores. Tutmés III e seus sucessores passaram gerações apagando Hatshepsut e Senetna. E tiveram tanto sucesso que por 3.000 anos, ninguém sabia que Senetna existiu. Quantas outras mulheres poderosas foram apagadas? Quantos outros líderes, pensadores, construtores foram deliberadamente esquecidos porque não se encaixavam na narrativa preferida? Implicação 3. Damnatio Memoriae funciona. Até este momento, a condenação de memória funcionou. Senetna foi esquecida. Apagada. Como se nunca tivesse existido. E isso levanta uma pergunta assustadora: quantas outras pessoas foram apagadas tão completamente que nem sabemos que existiram? Quantos capítulos de história estão faltando? Implicação 4. A arqueologia continua revelando verdades. Cada nova descoberta tem o potencial de reescrever o que sabemos. A tumba de Tutancâmon mudou a egiptologia em 1922. A tumba de Senetna está mudando agora. E o que mais está esperando para ser descoberto? A tumba de Senetna está agora sob proteção máxima. Conservadores estão trabalhando para preservar os artefatos. Linguistas estão decifrando hieróglifos. Historiadores estão revisando tudo o que pensávamos saber sobre a 18ª dinastia. E perguntas permanecem. Perguntas profundas. Pergunta 1. Se Senetna tinha tanto poder, por que não assumiu o trono oficialmente? Era escolha? Ou sociedade egípcia, mesmo com Hatshepsut como precedente, não aceitaria outra faraó mulher? Pergunta 2. Quem a assassinou? Foi Tutmés III eliminando uma ameaça? Ou rivais de palácio? E por que o assassinato, se pudessem simplesmente exilar? Pergunta 3. Quantas outras grandes amas ou conselheiras eram, na verdade, governantes ocultas? Quantas outras mulheres poderosas foram reduzidas a notas de rodapé? Pergunta 4. A tumba foi escondida tão profundamente, 18 metros abaixo, para que nunca fosse encontrada. Quem tomou esse cuidado? Foram apoiadores leais de Senetna? Ou foram aqueles que a apagaram, garantindo que mesmo seu túmulo fosse esquecido? Pergunta 5. E a maior pergunta: o que mais está enterrado? Não apenas no Vale dos Reis, mas em toda a história humana? Quantas outras verdades estão esperando, enterradas sob areia e tempo, para finalmente serem reveladas? Senetna, a rainha fantasma. A governante esquecida. Por 3.500 anos, ela foi apagada. Seu nome destruído. Sua memória condenada. Sua tumba escondida. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. E agora, ela emerge. Não como nota de rodapé. Não como ama. Mas como o que realmente era, uma das mulheres mais poderosas do Egito Antigo. Uma líder militar. Uma administradora brilhante. Uma governante que, junto com Hatshepsut, levou o Egito ao seu auge. Sua descoberta reescreve história. Força-nos a questionar narrativas aceitas. E nos lembra que história não é verdade absoluta, é interpretação. E interpretações mudam quando novas evidências emergem. A tumba de Senetna não é apenas sobre o passado. É sobre o presente.
Quantas vozes foram silenciadas? Quantas histórias foram apagadas? Quantas mulheres, quantas pessoas, foram esquecidas porque seu poder ameaçava aqueles no controle? E a pergunta mais importante: o que estamos apagando hoje que futuras gerações terão que redescobrir? Senetna esperou 3.500 anos para ser encontrada. Sua voz, finalmente, pode ser ouvida. E ela tem muito a nos ensinar. Deixe nos comentários, você acha que há outras figuras poderosas da história que foram deliberadamente apagadas? Quem mais pode estar esperando para ser descoberto? Se você quer continuar explorando descobertas que reescrevem história, inscreva-se no canal. Porque cada nova tumba, cada novo artefato, cada nova evidência pode mudar tudo o que pensávamos saber.